Olá, tudo bem? Professor Carlos Evangelista, especialista em Direito Militar. Nós iremos voltar para o nosso estudo do famigerado Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, RDPM. Agora nós iremos estudar o conceito de deontologia, tá? Olha só, o que geralmente eu sempre falo para os alunos e gosto de repetir que, na verdade, o estudo da legislação interna da polícia é Ctrl+C e Ctrl+V. É literalmente aquilo que está na letra da lei, porque eu não tenho uma jurisprudência, eu não tenho um entendimento X, entendimento Y. Não, a sua banca vai pegar o conceito daquilo que lá está, ou vai pegar os artigos, transformar numa questão e jogar lá para você acertar. Então, você estudando, lendo o conteúdo, condensando, grifando as partes que eu estou grifando, você vai acertar, vai dar certo, tá? Então, a gente vai ler agora. Vocês podem ver que normalmente o jeito que eu ensino, pelo menos a legislação da PM, eu vou lendo o conteúdo junto com vocês e explicando aquilo que precisa ser explicado, tá? Então, vamos lá ao nosso estudo da deontologia. Mas primeiro não se esqueça, me siga nas redes sociais, vai lá no Instagram, começa a me seguir que quase que diariamente eu posto vídeos, muitos conteúdos que com certeza irão te ajudar na sua tão esperada aprovação. E também dê um like aqui no YouTube para esse material ser propagado para mais pessoas. Então, vem comigo. Olha só, deontologia da Polícia Militar. O que é essa deontologia? Nada mais é do que seguir valores e princípios que norteiam uma instituição. Olha só o conceito. A deontologia policial militar, ó, é constituída pelos valores e deveres éticos, traduzidos em normas de condutas que se impõem para que o exercício da profissão policial militar atinja plenamente os ideais de realização do bem comum, mediante a preservação da ordem pública. Básico, né? São os valores e deveres éticos, sempre conduzindo para o bem comum e preservação da ordem pública, certo? Continuando ainda no conceito, aplicada aos componentes da Polícia Militar, independentemente, olha só, independentemente do posto ou graduação. Primeira coisa, é obrigada a seguir a deontologia, os valores e princípios éticos que caminham para a preservação da Polícia Militar, independentemente do posto ou graduação, certo? Continuando, a deontologia policial militar reúne valores úteis e lógico, a valores espirituais superiores, destinados a elevar a profissão policial militar à condição de missão, ou seja, não é uma profissão. Ah, eu sou policial, qual que é a sua profissão? Policial militar. Não. A minha missão de vida é ser policial militar. Na verdade, os valores da instituição militar, as instituições militares, ela tem esse valor de missão. Me dê a missão, não pergunta se eu sou capaz, me dê a missão e eu vou cumprir, não é verdade? É mais ou menos isso. E esses são valores que são incutidos desde o centro de formação, desde a Escola Superior de Soldado, desde a Academia do Barro Branco, são incutidos valores espirituais, éticos, morais nos militares. E esse conjunto de valores é a deontologia. Ó, o caráter solene, pode ver que geralmente as formaturas, o uso de uniforme, tudo está relacionado a uma solenidade.
e deveres, ó, solene, afirmando e a consciente aceitação dos valores e deveres policiais militares e firme disposição de bem cumpri-los, certo? Então é o que eu disse, a deontologia nada mais é do que valores espirituais, a solenidade, norma de conduta, tudo isso diz respeito à deontologia policial militar. E o que você precisa se atentar mais em relação a esse tópico? Ao conceito. Você não precisa de fato decorar, colocar na sua parede e ficar falando o conceito de deontologia e tudo mais. Não, não é isso. Você precisa entender que esses valores são incutidos na vida do militar para tornar a profissão uma missão. Perfeito? Que esses valores têm o fim da preservação da ordem pública, que é um valor que é o fim institucional da polícia militar, certo? Então, a deontologia é isto, tá bom? Beleza? Então, olha só, valores policiais militares. Quais são os valores? Eu criei um poema, para ser sincero, eu criei um poema, isso daqui é criação minha, para você decorar esses valores, porque aqui sim eu preciso decorar, tá? Literalmente aqui em relação dos valores, nós precisamos decorar cada um desses 12 valores, tá bom? Mas não tem segredo, é simples, vocês vão ver que com o poema que eu criei, vocês vão decorar facinho. Então, olha só, os valores fundamentais determinantes da moral policial militar são os seguintes. Quais são? Ó, o patriotismo, o civismo, hierarquia, disciplina, profissionalismo, lealdade, constância, verdade real, a honra, dignidade humana, honestidade e coragem. 12 valores importantíssimo, indispensável que você de fato decore, porque vai cair em relação a esses valores policiais militares. E como que você vai decorar? Aí você vai lá pro meu poema. Ó que bonitinho. Vou restar ele para vocês agora. Quer ver? Bonitinho, deixa eu acertar aqui. Quais são os valores? Olha só o poema. Olha esse poema como ficou. Então, o poema é o seguinte: o civil patriota é honesto, hierarquia e disciplina constantemente. O profissional de verdade tem coragem, honra e lealdade é uma questão de dignidade. Olha só, poema do Carlos Henrique Evangelista, certo? Então, olha só como ficou o poema. Não tem segredo. Aqui civil, civismo, certo? Patriota, patriotismo, certo? Desculpem a letra, mas é para ter pressa aqui para nós. Honesto, de honestidade, certo? Vamos lá comigo, me acompanhando, ó. Hierarquia, hierarquia mesmo, né? Disciplina, disciplina mesmo. Constantemente, constância, certo? Profissionalismo, profissional, profissionalismo. Olha que fácil. Verdade, de verdade real, perfeito? Verdade real, coragem, coragem mesmo, honra, lealdade e dignidade, ó, dignidade da pessoa humana. Pessoa humana. Perfeito? Olha só, os 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esses são, então, ó, os 12 valores policiais militares. Falei, com o poema não tem segredo. O civil patriota é honesto, hierarquia e disciplina constantemente. O profissional de verdade tem coragem, honra e lealdade é uma questão de dignidade. Tá vendo? Não tem segredo. Vai no meu poema que vai chegar na hora da prova, você vai bater o olho e não vai errar essa questão.
certo? Dos deveres policiais militares, deveres, olha só, o que que acontece muitas vezes? Eu vejo que muita questão tenta confundir o aluno em relação aos deveres e em relação aos valores policiais militares. Então você não pode errar, tá bom? Então observe que os valores normalmente, vocês vão ver, normalmente eles vão ver no verbo infinitivo, lembra? Lembra ar, ir. Então vocês vão observar que os deveres policiais militares normalmente eles vão vir com esses verbos, tá bom? Então vamos lá ver cada um deles, ó. Os deveres éticos emanados dos valores, ó, eles emanam de quem? Dos valores policiais militares, que conduzem a atividade profissional sob o signo da retidão moral, são os seguintes. Vamos ver quais são esses valores? Ó, cultuar os símbolos e as tradições da pátria, do Estado, de São Paulo e da Polícia Militar e zelar por sua inviolabilidade, certo? Cumprir os deveres de cidadão, cumprir os deveres de cidadão, preservar a natureza e o meio ambiente, dedicar-se integralmente ao exercício policial militar, buscando com todas as energias o êxito e o aprimoramento técnico profissional moral. Ó, inciso 10, estar sempre preparado para as missões que desempenham. 15, zelar pelo bom nome da instituição policial militar, por seus componentes, aceitando os seus valores, cumprindo os seus deveres éticos legais, proceder de maneira ilibada na vida pública e particular. Olha só, abster-se do uso do posto, graduação ou cargo para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Não, isso daqui o Mike não faz, não. Esse o Mike não faz. Prestar assistência moral e material ao lar, conduzindo como bom chefe de família. Certo? E quem é mulher? Boa chefa? Atuar onde estiver, mesmo não estando em serviço, para preservar a ordem pública e prestar socorro, desde que não exista naquele momento força de serviço suficiente. Observem, eu aqui por óbvio, por uma questão de otimizar o nosso tempo, eu não li todos os deveres éticos emanados dos valores, tá? Mas vocês vão ver que, como eu disse, eles terminam com um verbo no infinitivo, tá? Precisa decorar? É lógico que não, meu amigo. É lógico que não, minha amiga. Se você for decorar isso daqui, você vai deixar de estudar outros conteúdos que também são indispensáveis. Você não precisa decorar. Você precisa entender o que cada um deles diz. Você vai ver. Quando você entende o que cada um diz, obviamente você vai fazer uma leitura, uma, duas, três do RDPM. E uma leitura de verdade, condensando, grifando, assim como eu grifo, vocês vão ver que quando chegar a questão e vocês olharem os deveres, olharem os valores, vocês vão saber. Vai por mim, eu já fui aprovado nesse concurso que você está buscando, já trabalho já faz muitos anos, desde 2018, dando aula para os alunos, aprovando diversos alunos, e eu sei, conheço e confio nesse método. Faz isso que vai dar certo, tá bom? Olha só, observação. Ao militar do Estado em serviço ativo, olha só, é vedado, é proibido exercer atividade de segurança particular, comércio ou tomar parte da administração ou gerência de sociedade comercial e dela ser sócio ou participar. Exceto, é aqui que você tem que vir, exceto, ou seja, aqui é permitido, como acionista, cotista ou comanditário. Exceto como acionista, cotista ou comanditário.
Eu não posso ser sócio, eu não posso ter gerência, mas eu posso ser acionista, cotista ou comanditário. Essa exceção é muito importante você saber e gravar ela, tá bom? Acionista, cotista, comanditário, você pode ser. Então, olha só que legal. O praça, caso ele faça parte, exerça o comércio, ele comete transgressão disciplinar lá no Código Penal, mas lá no Código Penal Militar, eu tenho um crime específico, que é o exercício de comércio por oficial. O oficial, se ele for sócio ou exercer esse comércio, ele vai cometer um crime militar tipificado no Código Penal Militar. Mas isso eu vou deixar para aula de direito penal militar. Beleza? É só para você ter ciência. Em relação ao comércio, o praça comete a transgressão disciplinar. O oficial normalmente, via de regra, se estiver exercendo o comércio, ele vai responder pelo crime, também pelo RDPM, mas também pelo crime previsto no Código Penal Militar, exercício de comércio por oficial, tá? E em relação a isso daqui, eu tenho uma exceção, que é no caso de acionista, cotista ou comanditário. Isso eu posso exercer, mesmo sendo militar, certo? Vamos lá, dando continuidade então. Olha só, observação. Próxima observação. Compete aos comandantes de unidades e das subunidades destacada fiscalizar os subordinados que apresentarem sinais exteriores de riqueza incompatíveis com remuneração do respectivo cargo, fazendo-os comprovar a origem dos bens, mediante instauração de procedimento administrativo observada a legislação específica. É por isso que você entra no quartel com um carrão, todo mundo fica de olho. Olha só, da onde é que esse Mike tá arrumando esse dinheiro? Pera aí, tá traficando. Ó, então, mas enfim, vamos lá, vai. Vamos falar da parte séria. Então, eu tenho na própria norma, ai, ai, me racha, na própria norma, um mandamento de que os comandantes devem fiscalizar os seus subordinados que apresentarem sinais exteriores de riqueza. Chega um soldadinho com a Lamborghini, ô soldadinho, você chegou com a Land Rover aqui, peraí. Aí já fica meio estranho, né? Mas enfim, você sabe se você aí, Mike, que gosta de ostentar, o Mike é ostentação. Se você gosta de ostentar, você já sabe que quando seu comandante estiver fiscalizando, pedir pro barra 2 ir lá fiscalizar, não é nenhuma ordem absurda, tá? Ele só tá fazendo o previsto do RDPM, tá certo? Vamos lá então, dando continuidade. Olha só, dando continuidade aos militares do Estado da ativa são proibidas. Olha só, aqui é muito importante, tá? Então, o militar da ativa, olha só, o militar da ativa. Militar em atividade da ativa, em serviço ativo, são sinônimos, isso o próprio Estatuto dos Militares, né, a Lei 6880 de 1980, ela fala que são expressões sinônimas, são expressões similares, da ativa, em atividade, em serviço ativo, tá? Mas por que que eu tô falando apenas os militares? Ó, militar, opa, escrevi até errado aqui, vamos lá. Militar, militar, militar em atividade. Por quê? Porque vocês vão ver que o militar na inatividade vai poder mais um pouco em relação a esses direitos aqui. Ele vai ter um plus a mais que o militar que está na ativa não tem. Então, os militares do estado ativo, do estado da ativa, são proibidas as manifestações coletivas sobre atos dos superiores, de caráter reivindicatório, de cunho político partidário, sujeitando-se às manifestações de caráter individual aos preceitos deste regulamento. Então, olha só, Mike da ativa, manifestações coletivas sobre atos superiores. Obviamente não pode, tá? Vai incidir lá no motim, se tiver armado, revolta.
de caráter reivindicatório, de cunho político partidário, sujeitando-se a manifestações de caráter individual aos preceitos deste regulamento, certo? Então, é pau na muleira, não pode. No entanto, agora, olha só, ó, no entanto, aos inativos, ó, é assegurado ao militar do estado inativo, tá vendo? O direito de opinar sobre assunto político e externar pensamentos e conceitos ideológicos, filosóficos ou relativo à matéria pertinente ao interesse público, devendo observar os preceitos da ética policial militar e preservar os valores policiais militares em suas manifestações essenciais. Olha só, então observemos aqui que o militar inativo ele já tem um direito a mais. Ele já pode opinar sobre assunto político, externar o pensamento e conceitos ideológicos, filosóficos relativos às matérias pertinentes ao interesse público. Mas aí tem uma ressalva: devendo observar os preceitos da ética policial militar e preservar os valores policiais militares em suas manifestações essenciais, tá bom? Então observe que o militar inativo ele tem umas precedências, ele pode realizar alguns atos a mais, só que também tem que ter parcimônia, tá? Sempre preservando os valores policiais militares nas suas manifestações essenciais. Perfeito? E o que é a disciplina militar? Nós falamos da hierarquia, falamos de diversas coisas. E a disciplina? Qual o conceito? Lembra que eu disse? É muito importante sempre guardar os conceitos, principalmente na prova que você vai fazer. O mais importante é guardar o conceito. Então vamos lá para o que é o conceito da disciplina. A disciplina policial militar, ó, é o exato cumprimento dos deveres, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens por parte de todos e de cada integrante da polícia militar. Olha só, é o fiel acatamento do cumprimento dos deveres. Observem, vocês sabem, quando o Mike, né, geralmente os comandantes, quando tem aquele policial militar, que o que você pede ele segue, antes de você pedir ele já está fazendo tal, a gente fala, aquele Mike é disciplinado. Ele é disciplinado. Por quê? Está relacionado a isso, ao fiel cumprimento dos deveres, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens por parte de todos e de cada integrante da Polícia Militar, certo? E lembrando, né? A disciplina é um dos pilares, é uma das bases da organização da Polícia Militar, assim como eu coloquei lá na nossa primeira aula, certo? Certo? São manifestações essenciais da disciplina. Quais são as manifestações essenciais da disciplina? Olha só quais são: a observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares. Ou seja, não é só ordem que o militar disciplinado tem que seguir. Também é as prescrições legais e regulamentos, normas e tudo mais. A obediência às ordens legais dos superiores, por óbvio. Se o militar é disciplinado, ele também ele segue as ordens dos superiores. O emprego de todas as energias em benefício do serviço, a correção de atitudes, as manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos, a colaboração espontânea na disciplina coletiva e na eficiência da instituição, certo? Certo? Senhores e senhoras, vou parando por aqui. Na próxima aula, nós daremos continuidade ao nosso estudo, mas primeiro, eu vou te pedir, olha só, não esqueça. Opa, fui para a câmera errada, tá vendo? Mas antes eu vou te pedir, me siga aqui nas redes sociais, me segue lá no Instagram,
Facebook e YouTube e curte aqui a nossa aula, beleza? Para ela ser propagada para mais alunos. Senhores e senhoras, até mais e um forte abraço.